A pobreza nem sempre nasce da falta de oportunidades, mas da repetição inconsciente de hábitos que bloqueiam o progresso. Não é apenas dinheiro, é mentalidade, comportamento e ambiente. Esses 7 hábitos são armadilhas silenciosas que se disfarçam de normalidade. Quebrá-los exige autocrítica, disciplina e uma transformação interior real. Hábito 1. A inveja crônica. Quem mira os outros com desejo de que eles tenham azar, nunca progride. Quem admira ou aprende com eles, aprende com suas boas estratégias. A inveja crônica é uma das formas mais silenciosas de pobreza. É um veneno emocional que se disfarça de desinteresse, de zombaria ou de crítica, mas que no fundo revela algo mais profundo: a incapacidade de aceitar o próprio estagnamento. Enquanto uma pessoa celebra as conquistas dos outros, sua mente se expande, aprende, absorve, se inspira. Mas quem observa o progresso alheio com raiva ou ressentimento se prende a uma prisão invisível, onde cada sucesso alheio parece uma derrota pessoal. A inveja não é apenas um sentimento. É uma forma de pensamento que organiza toda a percepção do mundo. Quem a sofre vê a realidade como um tabuleiro de competição, onde se alguém ganha, ele necessariamente perde. Sob essa lógica, o sucesso dos outros não pode coexistir com o próprio. Essa visão empobrece a alma, porque transforma cada oportunidade alheia em uma ferida. O que deveria inspirar, machuca. O que deveria ensinar, irrita. E assim, sem perceber, a pessoa invejosa começa a viver com uma sensação constante de injustiça, como se o universo tivesse uma dívida com ela. Convencida de que o mundo está repartido de forma desigual, ela nunca reconhece que grande parte dessa desigualdade nasce de sua própria passividade e incapacidade de celebrar o mérito alheio. A inveja é seletiva. Não aparece diante de qualquer um, mas diante de quem reflete uma carência interna. Por isso, a inveja é um guia perfeito para se conhecer. Revela o que não trabalhamos, o que desejamos e não nos atrevemos a construir. Se alguém sente incômodo ao ver o sucesso de outro, esse sentimento não fala do outro, mas do que dentro de si mesmo não está resolvido. Quando alguém vê outro com o que gostaria de ter, dinheiro, estabilidade, reconhecimento, liberdade, e sua primeira reação é criticar, não está julgando o outro, mas protegendo seu ego. É mais fácil desprezar o que não foi conquistado do que assumir a responsabilidade de não ter feito o suficiente. O invejoso não consegue focar em si mesmo, pois sua energia está direcionada para fora. Ele se alimenta de comparações, vive medindo, avaliando, calculando. Quanto aquele ganha, qual carro dirige, com quem sai, que roupas usa, que viagens faz. Nessa constante observação, ele esquece sua própria vida. Cada minuto que dedica a olhar para os outros é um minuto que deixa de investir em si mesmo. Essa é a grande ironia da inveja. Enquanto observa como os outros avançam, quem a sente fica parado. A inveja não só rouba energia, rouba visão. Quem vive de olho nos outros perde a capacidade de imaginar seu próprio caminho. Tudo o que faz acaba sendo uma reação, não uma criação. Se alguém compra algo, o invejoso quer ter o mesmo, não porque precise, mas porque quer igualar uma imagem. Se alguém tem sucesso, tenta imitá-lo, não para aprender, mas para provar que consegue fazer igual ou melhor. Mas a imitação nunca gera progresso real. O que impulsiona a riqueza interior é a originalidade, e a inveja a destrói, porque não deixa espaço para a autenticidade. A nível social, a inveja se disfarça de moralidade. Muitos a escondem por trás de discursos de justiça ou crítica aos poderosos. Falam mal de quem triunfa, mas não por convicção ética, e sim por frustração. Há quem prefira pensar que todos os ricos são corruptos, que todo aquele que prospera faz às custas de outros, porque isso lhes dá uma justificativa para não tentar nada.
Se o sucesso alheio é sujo, então a mediocridade própria se torna virtude. Essa é a lógica que mantém os povos afundados na pobreza mental. O desprezo pelo mérito, o ódio ao que se destaca, a crítica ao que se atreve. A inveja não destrói apenas relacionamentos, ela também destrói oportunidades. Ninguém confia em alguém que não consegue se alegrar com o sucesso do outro. É fácil detectá-la. Seus comentários sempre têm um tom ácido, um sarcasmo, um sorriso falso. São pessoas que fingem celebrar, mas seu olhar as denuncia. Em ambientes de trabalho, a inveja gera conflitos. Em famílias, fratura laços. Em comunidades, impede o progresso coletivo. Não há prosperidade possível onde cada conquista alheia é interpretada como uma ofensa pessoal. Quebrar a inveja não é conquistado forçando-se a não senti-la, mas transformando-a em aprendizado. Cada vez que a mente se incomoda com o sucesso de alguém, é uma oportunidade para fazer uma pergunta honesta. O que essa pessoa está me mostrando que eu desejo, mas ainda não tive coragem de trabalhar? Se a resposta dói, é porque revela uma verdade. Essa incomodidade pode se transformar em combustível. Admirar não significa se render, significa reconhecer o caminho do outro como uma fonte de informação. Observar o que funciona em outros pode ser uma escola, mas só se feito com humildade e não com ressentimento. O primeiro passo para eliminar o ciúme é aceitar que ele existe. Ninguém quer admiti-lo porque soa feio, soa pequeno. Mas só quem o observa sem se julgar pode se libertar dele. Reconhecer o ciúme é reconhecer que há uma parte de si mesmo que não está satisfeita, que se sente inferior, que teme não alcançar. Essa aceitação não é derrota, é consciência. E a consciência transforma. Quando alguém aceita que algo dentro de si precisa crescer, pode começar a agir. A admiração é a face luminosa do ciúme. Enquanto o ciúme deseja destruir, a admiração deseja entender. Onde o invejoso vê competição, o admirador vê possibilidade. Por isso, as pessoas que progridem costumam ser grandes observadoras, não críticas. Analisam o sucesso alheio, o desconstroem, aprendem com os processos. Não se comparam, se inspiram. Quando alguém tem a capacidade de se alegrar pelo triunfo de outro, demonstra que sua autoestima está saudável. Não precisa que os outros fracassem para se sentir válido, e essa estabilidade interior é uma forma de riqueza que inevitavelmente se reflete no material. A inveja crônica gera pobreza porque bloqueia a aprendizagem. Quem se sente ameaçado pelo sucesso alheio não pode aprender com ele. Seu orgulho impede-o de perguntar, impede-o de ouvir, impede-o de receber conselhos. Prefere permanecer na ilusão de saber mais, de merecer mais, de ser melhor. Mas a vida recompensa quem aprende, não quem se defende. O mundo está cheio de pessoas talentosas que nunca prosperam por causa de seu ego, porque não suportam a ideia de que outro saiba mais, de que outro tenha avançado antes. Essa cegueira os condena a repetir erros que já foram resolvidos por outros. Outro aspecto destrutivo da inveja é que ela distorce a percepção do tempo. O invejoso quer resultados imediatos. Observa o ponto alto do outro, seu sucesso, sua estabilidade, sua visibilidade. Mas ignora os anos de esforço, as noites sem dormir, os riscos assumidos. Acredita que o resultado chegou por sorte ou por contatos, porque não tem paciência para o processo. Por isso desespera-se e desiste rapidamente. Não tolera o ritmo do crescimento real. Cada avanço dos outros torna-se uma lembrança dolorosa de sua impaciência. E assim, ele se afunda mais na frustração. No fundo, a inveja é a incapacidade de reconhecer o próprio valor. Quando alguém se sente pleno com o que tem, pode celebrar o que é alheio sem conflito. Mas quem vive na carência vê no outro uma ameaça. Essa mentalidade não se cura com mais dinheiro,
nem com reconhecimento, nem com vitórias. Cura-se com gratidão. Agradecer pelo que se tem neutraliza a comparação. Uma pessoa agradecida foca no seu processo, no seu ritmo, na sua evolução. Sabe que o outro tem não lhe pertence, mas também não precisa disso para se sentir completo. O envidioso crônico também costuma ser um péssimo aliado. Fala mal de quem o supera, mas também de quem o ajuda. Não suporta dever favores, porque isso o faz se sentir inferior. Em sua mente, tudo é um jogo de hierarquias. Se alguém lhe ensina algo, percebe como uma humilhação. Se alguém lhe dá uma oportunidade, sente que estão o usando. Seu ego o isola e a solidão acaba empobrecendo-o ainda mais. Ninguém confia plenamente em alguém que não sabe se alegrar pelos outros. A inveja não só empobrece a alma, mas também afeta o corpo. Quem vive se comparando com os outros vive em um estado constante de tensão. Sua mente produz cortisol, seu corpo se esgota, seu rosto amarga. Essa amargura é perceptível. É uma energia densa, pesada, que repele as oportunidades. Pessoas bem-sucedidas costumam evitar esse tipo de energia, porque sabem que a negatividade é contagiosa. Assim, o invejoso acaba ficando de fora dos círculos onde realmente se geram as oportunidades. Quebrar esse hábito exige uma mudança profunda de perspectiva. Deixar de ver o mundo como uma competição e começar a vê-lo como um espelho. Sempre que alguém alcançar algo que você deseja, observe sem julgamento. Pergunte-se o que pode aprender com sua disciplina, sua mentalidade, seu foco. Não se compare com o resultado dele, compare-se com o esforço dele. Se você se concentrar no que pode melhorar em si mesmo, a inveja se dissolve, porque não há mais tempo nem espaço para ela. O progresso pessoal ocupa todo o campo mental que antes era preenchido pelas comparações. A vida é abundante, mas a mente invejosa a percebe como escassa. Acredita que o sucesso do outro lhe tira algo, quando na verdade está mostrando o que é possível. Cada conquista alheia amplia o mapa do que pode ser alcançado. Ver alguém conseguir deveria acender esperança, não ressentimento. A abundância começa quando se entende que a prosperidade não se distribui, ela é gerada. E é gerada mais rapidamente quando se compartilha admiração, conhecimento e apoio. Ninguém se eleva desejando que os outros caiam. Essa é uma lei simples, mas poderosa. A inveja te prende ao chão, porque enquanto olhas para o outro com ressentimento, teu olhar não aponta para frente. Não há avanço sem direção. E não há direção possível quando a energia é gasta em vigiar, criticar ou se comparar. A verdadeira liberdade chega quando podes olhar para os outros e sentir alegria genuína pelo crescimento deles. Essa alegria não te tira nada. Ela te limpa, te expande, te prepara para receber o que é teu. Quando aprendes a admirar, conectas com uma frequência diferente. A admiração te aproxima, a inveja te afasta. A admiração te faz parte do círculo da abundância. A inveja te condena ao canto do ressentimento. É uma escolha diária. Cada pensamento invejoso pode se transformar em um ato de consciência. Em vez de porque ele e não eu, você pode dizer se ele conseguiu, eu também posso. Essa diferença muda o rumo de uma vida. O hábito da inveja crônica mantém as pessoas pobres porque lhes rouba o único recurso realmente valioso, a atenção. O que você observa com raiva não pode construir. O que critica com ressentimento não consegue entender. A atenção cria realidade. Se toda a sua atenção está no que os outros têm, a sua se murcha. Mas se você direcionar sua atenção ao seu processo, às suas melhorias, aos seus aprendizados, o crescimento se torna inevitável. A mente para de se comparar e começa a criar. Ninguém prospera odiando.
Ninguém avança olhando de relance. A prosperidade nasce quando se limpa o coração do veneno da comparação. A inveja é a prisão mais elegante do ego, e a admiração é a chave que a abre. Quando você aprende a celebrar o sucesso dos outros, o universo entende que você está pronto para receber o seu. Hábito 2. A aparência banal. Fingir que temos algo diante das pessoas que realmente têm nos mostra como mentirosos e nos deixa cada vez mais pobres. Essa é a verdade que quase ninguém quer reconhecer. A aparência banal é uma prisão de vaidade disfarçada de sucesso. É o hábito de viver para impressionar, não para progredir. É o desejo constante de parecer mais do que realmente somos, mesmo que isso signifique endividar-se, mentir para si mesmo e perder a dignidade. O mundo moderno elevou a aparência a uma forma de religião. Agora não importa ser, importa parecer. Não importa se você tem, importa se os outros acreditam. As redes sociais aperfeiçoaram essa ilusão. Todos sorriem, todos viajam, todos triunfam, todos parecem felizes. Mas por trás de cada foto há uma história de ansiedade, de comparação, de luta para manter uma imagem que consome mais do que produz. A aparência banal empobrece não apenas porque gasta o dinheiro que não se tem, mas porque distrai a mente do verdadeiro propósito, construir uma vida sólida. A pessoa que vive preocupada com a forma como os outros a veem não consegue se concentrar em crescer. Sua energia se fragmenta em 1000 direções, tentando controlar o que os outros pensam, em vez de direcioná-la para o que realmente importa. Melhorar suas habilidades, sua disciplina, sua educação financeira. Essa busca por validação é uma das mais caras que existem. Ela é paga com dinheiro, com tempo, com serenidade. Há quem compre roupas que não pode pagar, saia para lugares que não aprecia apenas para tirar uma foto, dirija carros alugados ou se endivide em objetos inúteis só para que os outros acreditem que estão bem. Mas essa necessidade de se exibir não vem do desejo de sucesso, mas do medo de ser visto como pobre. Quem tem medo de parecer pobre acaba sendo o mesmo, porque na tentativa de esconder sua realidade, ela piora. Parecer é investir em uma mentira que não traz retorno. É como regar uma planta de plástico. Parece viva, mas nunca crescerá. A aparência banal não só drena dinheiro, mas também destrói a credibilidade. Quem se concentra demais na sua imagem acaba sendo percebido como alguém superficial, pouco confiável, incapaz de cumprir compromissos. Ninguém sério constrói projetos com quem vive para impressionar. Os que realmente prosperam buscam autenticidade, não espetáculo. O brilho vazio repele a oportunidade, porque por trás dele geralmente há fragilidade. Nos negócios, nas amizades, nos relacionamentos, a coerência vale mais do que ostentação. Mostrar o que não se tem é uma forma de fraude e o tempo sempre revela. A raiz desse hábito está na insegurança. Aquele que se sente completo não precisa se exibir. Aquele que sabe que é valioso não precisa demonstrar. Mas quem se sente inferior busca compensar seu vazio com símbolos externos: roupas, marcas, tecnologia, luxo, objetos. Cada compra é uma tentativa de preencher um vazio interno com algo visível, como se o reconhecimento dos outros pudesse substituir a paz interior. É um ciclo interminável. Quanto mais se aparenta, mais se precisa aparentar. Quanto mais se gasta para impressionar, mais cresce a sensação de carência. O problema não é querer parecer bem, mas fazê-lo pelas razões erradas. Cuidar da imagem é saudável quando nasce do respeito próprio, não da necessidade de aceitação. Aquele que se arruma para se sentir digno se fortalece, mas aquele que se arruma para provocar inveja ou admiração se enfraquece. A diferença está na intenção. O hábito de aparentar destrói a autenticidade e gera um vazio impossível de preencher, porque sempre haverá alguém com mais. Essa comparação constante é uma forma de escravidão emocional.
A pessoa que vive para impressionar está sempre correndo atrás de uma sombra. A aparência banal também afeta a mente financeira. Quem vive para mostrar não consegue economizar, porque cada renda tem destino no próximo objeto que o faça parecer melhor. Não investe, gasta, não pensa no longo prazo, pensa na próxima aprovação. Essa mentalidade transforma o dinheiro em uma ferramenta de exibição, não de construção. E quando o dinheiro é usado para impressionar, desaparece rapidamente. É uma lei inevitável. Tudo o que se gasta para manter uma mentira se perde. Muitos confundem aparência com sucesso, mas são opostos. O verdadeiro sucesso é silencioso, disciplinado, interno. Não precisa de demonstração. As pessoas mais prósperas costumam ser discretas, porque entendem que a abundância não se protege mostrando, mas guardando. A ostentação não é símbolo de poder, é um grito de insegurança. Quem realmente domina sua vida não precisa convencer ninguém. Vive em calma, não em competição. Pelo contrário, quem aparenta vive exausto, sempre tentando sustentar a ilusão de ser alguém que não é. Aparentar também tem um custo emocional. Quem vive fingindo não consegue relaxar. Cada interação se torna uma atuação. Cada conversa, uma oportunidade para manter a fachada. Esse estado constante de tensão gera ansiedade, insônia e frustração. É impossível aproveitar a vida quando se está preocupado em manter a máscara. Com o tempo, o personagem devora a pessoa. E o pior é que, mesmo quando conseguem enganar os outros, nunca conseguem enganar a si mesmos. A aparência banal é uma forma moderna de escravidão. Ninguém te obriga a aparentar, mas o medo de não ser aceito faz com que você o faça. Você se torna prisioneiro do olhar alheio. Suas decisões não são mais suas, mas do público invisível ao qual tenta agradar. Você compra o que os outros valorizam, não o que precisa. Você fala como esperam, não como pensa. Você publica o que convém, não o que é. E nesse processo, você perde o mais importante, sua identidade. Muitos justificam esse hábito dizendo que a imagem abre portas. Mas a imagem sem substância não abre nada duradouro. Pode impressionar por um momento, mas não sustenta o respeito de ninguém. O que abre portas reais é a preparação, a coerência, a constância. A imagem é um complemento, não um substituto. Quem confia mais na aparência do que na sua capacidade torna-se dependente da ilusão. E quando a ilusão desmorona, fica nu diante de sua própria mediocridade. Às vezes, a aparência banal disfarça-se de ambição. Há quem diga, gosto do bom, gosto do caro, porque sei que mereço. Mas não se trata de merecer, e sim de conseguir sustentar. Aquele que se endivida para demonstrar status não está desfrutando do luxo, está pagando por sua insegurança. A verdadeira abundância não precisa de explicação. Se você precisa justificar o que usa, não o possui. Ele possui você. Essa é a diferença entre aproveitar e depender. Na vida, há dois caminhos: o do processo e o do espetáculo. O do processo é lento, silencioso, sem aplausos no começo. O do espetáculo é rápido, barulhento, cheio de validação momentânea. Mas só o primeiro gera riqueza real. O segundo se alimenta do olhar dos outros, e quando esse olhar se apaga, a motivação também desaparece. A aparência banal faz com que muitas pessoas abandonem seus sonhos por projetos mais vistosos. Em vez de construir algo sólido, procuram algo que pareça bem. Mas o que parece bem por fora e está vazio por dentro acaba caindo. No fundo, parecer é uma forma de medo. Medo do julgamento, medo da comparação, medo de não ser suficiente. E o medo nunca foi um bom conselheiro financeiro ou de vida. Quando o medo guia as decisões, o resultado sempre é perda. As pessoas que realmente crescem não o fazem por medo, mas por propósito. Não gastam para mostrar, investem para avançar.
Essa diferença mental define o destino econômico de qualquer indivíduo. Quebrar o hábito de parecer exige coragem. Coragem para dizer, não preciso provar nada a ninguém. Coragem para reconhecer as próprias limitações e trabalhar nelas sem vergonha. Coragem para se mostrar simples em um mundo que glorifica a exagero. Quem se atreve a ser real, conquista respeito. Pode parecer invisível no começo, mas com o tempo se torna uma referência de coerência. Porque enquanto muitos fingem, poucos constroem. O desapego da aparência é uma forma de liberdade. Quando você para de gastar para impressionar, o dinheiro começa a trabalhar para você. Quando você para de buscar aprovação, a energia se direciona para criar. Quando você para de se comparar, a vida fica mais leve. A verdadeira elegância está na sobriedade, não no excesso. Quem domina seu impulso de aparentar, demonstra que domina sua mente. E essa é a base de toda riqueza duradoura. A aparência banal também alimenta relações falsas. As pessoas que vivem da imagem costumam atrair outras que também vivem do mesmo jogo. Elas se cercam de espelhos, não de amigos. Todos se elogiam, todos se observam, todos competem silenciosamente. Mas não há lealdade em um ambiente construído sobre a aparência. Quando o brilho se apaga, cada um busca outro reflexo que o sustente. A autenticidade, por outro lado, atrai relações firmes, baseadas em respeito e propósito. Às vezes, aqueles que aparentam fazem isso porque foram humilhados uma vez. Porque em algum momento de suas vidas, alguém os fez sentir-se inferiores. Essa ferida os impulsiona a provar que agora valem algo. Mas o que começa como vingança acaba sendo autodestruição. Não há melhor vingança do que prosperar em silêncio, sem precisar provar nada. Mostrar ao mundo que você já não precisa da aprovação dele é o verdadeiro símbolo de poder. A sociedade valoriza o visível, mas a vida valoriza o real. As recompensas duradouras chegam àqueles que fazem o trabalho que ninguém vê. Os que aparentam buscam aplauso imediato, mas o sucesso profundo chega sem barulho. Quem entende isso para de olhar para fora e começa a trabalhar para dentro. Entende que a riqueza visível não serve se não for sustentada por uma riqueza invisível. Disciplina, educação, humildade, paciência. Nada revela uma pobreza maior do que a necessidade de fingir riqueza. Quem realmente entende o valor do dinheiro sabe que sua função não é impressionar, mas gerar liberdade. A aparência banal tira a liberdade porque transforma o consumo em obrigação. Quem vive para impressionar não consegue dizer não a um gasto desnecessário. Está preso ao seu próprio personagem. E os personagens, tarde ou cedo, cansam de sustentar a ficção. O maior ato de inteligência financeira não é ganhar mais, é gastar com propósito. Quem entende que não precisa provar nada se torna livre. Pode usar roupas simples, viver com tranquilidade e continuar crescendo. Não precisa de brilho, porque já possui clareza. Essa clareza é a verdadeira riqueza, saber quem você é, sem necessidade de adornos. Aparentar que se tem frente a quem realmente tem, não só nos deixa pobres, mas ridículos. Porque quem possui verdadeira abundância detecta a falsidade imediatamente. Não precisam de sinais externos para reconhecer outro próspero. Veem a serenidade, a coerência, o domínio próprio. A arrogância de quem aparenta é transparente para quem realmente chegou. Fingir status diante de quem conquistou é como ostentar um brinquedo diante de um mestre artesão. A aparência banal não se rompe com pobreza, mas com verdade. Não se trata de viver com carências, mas de viver com propósito. Não se trata de negar o prazer do estético, mas de escolhê-lo por gosto, não por pressão. A diferença está em quem controla quem. Você é o objeto ou o objeto a você. Quando a aparência deixa de te governar, a vida se simplifica. Não há mais nada para provar, ninguém para convencer. Resta apenas o essencial: seu esforço,
seu caminho, seu progresso real. Aquele que aparenta quer parecer rico, aquele que trabalha quer ser. O primeiro busca olhares, o segundo busca resultados. O primeiro se desgasta, o segundo se constrói. O primeiro gasta seu dinheiro em ilusões, o segundo o investe em realidades. O primeiro vive de mentiras, o segundo de fatos. O primeiro se afoga em dívidas, o segundo flutua em liberdade. E essa é a diferença entre um pobre que finge e um rico que não precisa provar. Quebrar com a aparência banal é uma declaração de independência. É deixar de viver em função dos olhos alheios. É dizer ao mundo, já não preciso parecer, prefiro ser. A partir daí começa a verdadeira riqueza, porque quando alguém deixa de gastar para impressionar, começa a investir para construir. E o que se constrói com autenticidade, dura. Hábito 3. A conversa superficial do mundo baixo. As pessoas que se acostumam a falar com grosserias, palavras de baixo calão e insultos, não percebem que seu entorno as ouve e isso é suficiente para afastá-las de boas oportunidades. As palavras são o espelho mais claro do pensamento e quem as degrada, degrada seu mundo. O que sai da boca é uma extensão do que habita na mente, e uma mente que se expressa com violência, zombaria ou vulgaridade vai se fechando pouco a pouco aos espaços onde a excelência, a educação e o respeito são as chaves de entrada. A conversa superficial do mundo baixo não é apenas um estilo de falar, é um reflexo de um tipo de mentalidade. A mentalidade de quem não entendeu que cada palavra é um investimento, uma mensagem que define o tipo de vida que alguém está disposto a aceitar. Falar mal se torna um hábito. Começa como uma brincadeira, como uma forma de se sentir próximo aos outros, como uma maneira de mostrar autenticidade. Mas logo se transforma em costume. As grosserias se misturam em cada frase. Os insultos se tornam parte do cotidiano. As conversas giram em torno de reclamações, zombarias ou fofocas. E quando a linguagem se contamina, a mente também. O vulgar não apenas mancha a fala, mancha a percepção. Uma pessoa que se cerca de palavras feias começa a ver o mundo com a mesma feiura com que o nomeia. A linguagem não apenas descreve a realidade, ela a cria. Quando alguém se acostuma a falar a partir da raiva, do desprezo ou do barulho, perde o poder de gerar respeito. As pessoas que conquistam grandes coisas, que abrem portas, que constroem confiança, evitam o barulho verbal. Ninguém quer se associar com quem não sabe medir o que diz. Uma palavra maldita pode destruir uma impressão. Um insulto pode fechar uma oportunidade. Uma atitude verbal agressiva pode transformar um possível aliado em um inimigo silencioso. O que muitos não entendem é que o mundo se organiza por vibrações, por níveis de energia, e as palavras são uma forma de energia. Quando alguém vibra na frequência baixa do insulto, fica preso a um ambiente que só responde a essa mesma frequência. A conversa fiada do mundo de baixo é uma linguagem de derrota. É o idioma do ressentido, do frustrado, daquele que precisa gritar para se sentir ouvido. Mas o verdadeiro poder não precisa de volume, precisa de clareza. Quem sabe se comunicar com respeito e precisão transmite autoridade sem levantar a voz. O ruído é a defesa do fraco. A palavra medida é a ferramenta do forte. Por isso, quando uma pessoa ascende em seu desenvolvimento pessoal ou profissional, sua linguagem se transforma. Começa a eliminar a besteira verbal, a cuidar do que diz, a filtrar suas conversas. Não porque queira parecer melhor, mas porque entende que cada palavra constrói ou destrói. As pessoas que se rodeiam de conversas vazias, de grosserias, de insultos e de fofocas, estão escolhendo viver em uma nuvem de barulho. E o barulho não deixa pensar. A mente fica torpe quando está saturada de frases sem propósito.
A linguagem negativa cria um ambiente de baixa qualidade mental. Por isso, nos lugares onde se fala mal, também se pensa mal. Onde há insulto constante, há mediocridade constante. Onde se celebra a vulgaridade, o intelecto se apaga. É uma cadeia invisível, mas poderosa. A forma como você fala acaba determinando a forma como você pensa, e a forma como pensa define a qualidade de suas decisões. O hábito de falar mal se defende com a desculpa da autenticidade. Assim eu falo, dizem alguns, como se a bagunça fosse identidade. Mas não se trata de perder a autenticidade, e sim de elevá-la. As pessoas que controlam sua linguagem não o fazem por hipocrisia, mas por inteligência. Entendem que o respeito verbal é um investimento na reputação. Ninguém confia em quem usa a boca para degradar. As grosserias podem fazer rir por um momento, mas não constroem admiração. Quem usa sua palavra com elegância, por outro lado, gera respeito duradouro. Na rua, a conversa fiada do mundo de baixo se disfarça de camaradagem. É usada para pertencer, para não parecer diferente, para não ser julgado como sério ou arrogante. Mas toda vez que alguém diminui seu nível para se encaixar, se afasta um passo mais das oportunidades que poderiam mudar sua vida. A maioria das grandes oportunidades chega por recomendação, por confiança, por reputação. E ninguém recomenda quem fala com vulgaridade. Pode parecer um detalhe menor, mas a linguagem revela caráter, e o caráter é a base de toda confiança. Quem vive repetindo palavrões não percebe como seu entorno começa a mudar. Pessoas educadas se afastam, chefes evitam, clientes desconfiados, projetos desaparecem. Não é magia nem destino, é consequência. A palavra suja não apenas suja o ambiente, mas também a percepção que os outros têm de você. Não se trata de censura, trata-se de entendimento. Cada vez que você fala, está definindo sua marca pessoal. Está dizendo sem dizer quem é, quais valores possui, qual nível de consciência habita. A prolixidade do mundo exterior também tem um efeito interno devastador. Quem insulta constantemente acaba transformando sua mente em um campo de batalha. A agressão verbal contra os outros reforça a agressão interna. Não há paz em quem lança veneno com a língua todos os dias. O que se diz para fora fica ressoando por dentro. Assim, a pessoa torna-se irritável, negativa, sem paciência. Tudo a incomoda, tudo lhe parece injusto, tudo a ofende. Sua própria linguagem a condena a viver na defensiva. Por outro lado, quem escolhe palavras limpas e conscientes começa a sentir uma mudança profunda. O pensamento se esclarece, a mente se organiza, a energia se eleva. Falar bem não é formalismo, é higiene mental. Assim como cuidamos do corpo e das roupas, devemos cuidar da nossa linguagem. Palavras limpas atraem ambientes limpos. Falar com respeito atrai respeito. É um princípio tão simples quanto inevitável. A linguagem também molda a economia pessoal. As pessoas que se expressam a partir da carência, da reclamação ou da grosseria estão declarando sua visão de mundo, uma visão limitada, hostil, de escassez. Quando alguém repete constantemente frases como "tudo está mal", "nada presta", "a vida é uma merda", está programando sua mente para ver apenas o negativo. A mente obedece ao que ouve. Se o ouvido interno se acostuma a ouvir desprezo, deixa de enxergar oportunidades. E quando alguém deixa de ver oportunidades, deixa de crescer. As palavras são sementes. Quem semeia maldições, colhe ruína. Quem semeia gratidão, colhe expansão. As pessoas do mundo de baixo não entendem isso, e por isso riem de quem cuida da sua linguagem. Mas rir não muda as leis da vida. A palavra constrói destino. Existem pessoas que mudam sua sorte apenas porque mudaram sua maneira de falar.
Deixaram de usar linguagem de derrota e começaram a falar com intenção, com respeito, com afirmação. E o ambiente começou a responder de forma diferente. As pessoas as trataram de forma distinta, as portas se abriram, os projetos fluíram. Não foi magia, foi coerência verbal. A prolixidade do mundo de baixo empobrece porque destrói o capital invisível mais importante, a reputação. A reputação é uma moeda que se conquista com coerência e se perde com uma única frase fora de lugar. Quem não controla sua boca, perde autoridade. Ninguém quer negociar com quem pode insultar. Ninguém quer compartilhar espaço com quem não sabe calar. No mundo real, o respeito vale mais que o talento. E a linguagem é a primeira medida do respeito. Falar bem não é falar difícil. Não se trata de usar palavras rebuscadas, nem de fingir cultura. Trata-se de estar consciente do que se diz, de escolher palavras que construam, que contribuam, que elevem. Uma linguagem clara e limpa abre portas, porque transmite inteligência emocional. Quem se expressa com serenidade demonstra domínio próprio. E o domínio próprio é o sinal mais claro de maturidade. Quem fala mal o tempo todo acaba preso em um ambiente onde todos falam igual. E nesse círculo, ninguém cresce. A vulgaridade atrai vulgaridade. É um ecossistema de barulho e mediocridade. As pessoas com visão fogem dali, porque sabem que o barulho constante mata a criatividade. Os grandes projetos nascem em espaços onde é possível pensar, e o pensamento requer silêncio, não gritos. Por isso, as pessoas que prosperam aprendem a ficar caladas quando todos falam. Não perdem energia em discussões vazias, não competem com insultos, não usam palavras para demonstrar poder, mas para comunicar com precisão. Quebrar o hábito da conversa vazia do mundo exige consciência. É preciso observar-se, ouvir como se fala, como se reclama, como se reage, perceber quantas vezes uma frase desnecessária cria um conflito, quantas oportunidades foram perdidas por não saber calar. A língua descontrolada é uma arma de autodestruição, mas a língua disciplinada pode se tornar uma ferramenta de liderança. Quem sabe usar a palavra com sabedoria pode guiar, pode inspirar, pode vender, pode persuadir. A linguagem é poder, mas só para quem a domina. As pessoas que riem da linguagem limpa costumam confundir rudeza com força. Mas não há nada mais fraco do que quem precisa de uma grosseria para ser ouvido. O respeito não se impõe com barulho, conquista-se com o exemplo. Os líderes mais admirados não são os que gritam, são os que falam pouco e dizem muito. Cada palavra tem peso, e quem aprende a medi-las se torna uma presença que impõe sem precisar se impor. A conversa vazia do mundo de baixo não se expressa apenas com insultos, mas também com queixas, zombarias e sarcasmos constantes. Tudo o que degrada a conversa faz parte do mesmo hábito. Aquele que se acostuma a falar a partir da negatividade atrai o negativo. E o mais triste é que, no final, nem sequer percebe. Acha que o mundo responde com injustiça, quando, na verdade, o mundo está apenas devolvendo o tom com que ele o trata. Existem pessoas que, sem saber, fecham portas para empregos, associações ou amizades valiosas pela forma como falam. As empresas procuram pessoas confiáveis, os líderes procuram pessoas educadas, os amigos procuram paz. Ninguém busca barulho. Quem não cuida de sua palavra fica de fora do círculo onde se tomam decisões. E não porque seja menos inteligente, mas porque não inspira respeito. Falar com respeito não é ser submisso, é ter controle, é entender que cada palavra é uma ferramenta. Pode ser usada para construir ou destruir. Os sábios constroem, os medíocres destroem. Cada frase revela de que lado você está. A pobreza tem muitas formas, e uma das mais invisíveis é a linguagem empobrecida. Quem não domina sua palavra, não domina seu destino. Quem não sabe falar com altura, não saberá negociar, não saberá inspirar,
não saberá defender seu valor. A riqueza começa na mente, mas a mente se expressa em palavras. Mude suas palavras e seu ambiente mudará. Hábito 4. A mendicidade disfarçada de sofrimento. Há pessoas que se habituaram a mostrar-se como seres frágeis. Acontecem-lhes tantas coisas, precisam sempre de ajuda, sentem sempre alguma dor, falta de algo, alguém que as traiu. E por trás desse papel de vítima há uma armadilha perigosa, o conforto de não assumir responsabilidades. A mendicidade disfarçada de sofrimento nem sempre se manifesta com um cartaz ou uma mão estendida. Às vezes, leva um sorriso melancólico, um discurso de coitadinho de mim e uma narrativa constante de carência. Estas pessoas vivem na queixa, porque na queixa encontraram a sua identidade. Não procuram crescer, procuram compaixão. Não procuram soluções, procuram atenção. E esse padrão, embora pareça inofensivo, é um dos maiores sabotadores da prosperidade. A mente que se habitua a receber sem dar murcha. Todo ser humano necessita da sensação de contribuir, de criar, de gerar valor. Quando alguém se instala na postura do necessitado eterno, começa a deteriorar a sua autoestima, porque no fundo sabe que poderia fazer mais, mas não quer suportar o incômodo do esforço. É mais fácil dizer "ninguém me ajuda" do que admitir "não fiz o suficiente". E esse "ninguém me ajuda" torna-se a sua oração diária, a sua bandeira, a sua justificação para não avançar. O mundo não rejeita quem sofre, mas afasta-se de quem usa o sofrimento como ferramenta de manipulação. Existem pessoas que não pedem dinheiro, mas pedem atenção, favores, tempo, energia emocional. São aqueles que sempre ligam para contar as suas desgraças, nunca os seus planos. Sempre precisam de alguma coisa, mas nunca oferecem nada. Se os ouves, são especialistas em detalhar tudo o que lhes dói, tudo o que lhes falta, tudo o que o mundo foi injusto com eles. Mas se lhes perguntas o que estão a fazer para mudar a sua situação, ficam ofendidos. Preferem continuar presos na narrativa da dor, porque nessa narrativa não há exigência. A vítima não tem deveres, apenas direitos. Viver em modo mendigo nem sempre significa pedir dinheiro. É também pedir validação constante, pedir desculpas para não mudar, pedir compreensão pelos mesmos erros de sempre. É a adição de ser resgatado. E quem se habitua a ser resgatado perde a capacidade de salvar a si mesmo. O músculo da responsabilidade atrofiar-se. Cada vez que alguém o ajuda sem que o mereça, faz-lhe mais mal do que bem. Fraca-o um pouco mais. Reforça a ideia de que não pode sozinho, de que precisa que alguém mais carregue com a sua vida. O sofrimento real existe, claro. Todos passamos por perdas, fracassos, desilusões, mas uma coisa é atravessar a dor e outra é instalar-se nela. Há quem transforme a dor em escola e há quem a transforme em residência. O primeiro grupo aprende, evolui, fortalece-se. O segundo usa-a como desculpa para ficar parado. Torna-se especialista em enumerar as suas feridas, mas nunca as cura. Prefere mostrá-las uma e outra vez, porque lhe proporcionam algo: pena, atenção, companhia. É uma forma de obter o que não se conquista, uma estratégia emocional que substitui a produtividade pela compaixão dos outros. E o problema é que a vida não recompensa quem inspira pena, mas quem demonstra coragem. A pena não atrai oportunidades, atrai limites. Ninguém quer associar-se com alguém que se mostra constantemente fraco. Nos ambientes de trabalho, nos negócios, nos grandes projetos, a energia de vítima é um peso. Não há confiança possível com quem se justifica o tempo todo, com quem sempre tem uma história triste para explicar a sua inação. Essas pessoas não são levadas a sério para projetos importantes porque o seu padrão é pedir, não contribuir. E o mundo real move-se por troca, não por compaixão.
A mendicidade disfarçada de sofrimento também tem outra face, a do mártir moral. São aqueles que dizem, eu sempre ajudo e ninguém me ajuda. Os que fazem favores com rancor, os que vivem esperando reconhecimento pela sua bondade. Mas, se analisares de perto, eles não ajudam por generosidade, mas por estratégia emocional. Querem que os vejam como vítimas mesmo quando ajudam. Querem que o mundo os aplauda por sofrer. É uma forma refinada de mendicidade. Não pedem coisas, pedem culpa. Fazem os outros sentirem-se em dívida, e essa dívida dá-lhes sentido. Há uma frase silenciosa que repete a mente do mendigo emocional. Se os outros mudassem, a minha vida seria melhor. Esse pensamento é o veneno, porque deposita o poder fora de si mesmo. Quando uma pessoa vive esperando que os outros mudem, abdica da sua própria liberdade, perde o controle do seu destino. O sofrimento perpétuo torna-se então numa prisão autoimposta, uma prisão confortável, decorada com desculpas. E nessa prisão, os sonhos apagam-se, porque cada tentativa de sair requer enfrentar a verdade. O problema não são os outros, o problema é a atitude. Muitos confundem empatia com permitir que outros os arrastem na sua negatividade. É preciso ter compaixão, sim, mas não cumplicidade. Ajudar não é sustentar quem não quer levantar-se, é mostrar-lhe que pode fazê-lo. Mas o mendigo emocional não quer soluções, quer companhia na sua miséria. Quer que se sente com ele para validar a sua dor mais uma vez. Quer aplausos pelo seu sofrimento. Se lhe dá uma saída, ela rejeita. Se lhe dá um conselho, ignora-o. Se lhe oferece uma ferramenta, diz que não consegue usá-la. E se lhe oferece uma oportunidade, encontra 1000 razões para não a aproveitar. Não procura liberdade, procura pena. A pobreza mental desse padrão é brutal. Quem vive no modo vítima não consegue criar riqueza, porque a riqueza exige responsabilidade. A prosperidade é filha da ação, não da queixa. É impossível construir abundância a partir do discurso do coitadinho eu. As oportunidades fogem das pessoas que irradiam fraqueza, porque a fraqueza constante torna-se um consumo energético. Os outros sentem que devem carregar essa pessoa, e ninguém quer carregar eternamente com outro adulto. No fundo, a mendicidade disfarçada de sofrimento é uma forma de manipulação, nem sempre de forma consciente, mas sim eficaz. Usa a dor como escudo para evitar críticas, como desculpa para não mudar, como isco para atrair atenção. E essa manipulação é tão exaustiva que acaba por isolar quem a pratica. As pessoas, tarde ou cedo, cansam-se de ouvir as mesmas histórias tristes. Afastam-se, não por falta de compaixão, mas por excesso de cansaço. Quem vive a pedir compreensão, mas nunca mostra progresso, acaba por ficar sozinho. E quando fica sozinho, costuma usar essa solidão como nova evidência da sua desgraça. Diz, vês, todos me abandonam. Sem perceber que os outros não fugiram dele, mas da sua energia. Ninguém consegue manter por muito tempo uma relação desequilibrada. A amizade, o trabalho, o amor, tudo murcha quando só um dá e o outro apenas absorve. As relações saudáveis são construídas com reciprocidade, com troca, com equilíbrio. Mas o mendigo emocional não entende de equilíbrio, apenas de consumo. Consome atenção, consome tempo, consome esperança. Quebrar esse padrão requer uma decisão radical. Deixar de contar a mesma história a si mesmo. Deixar de usar o passado como escudo, de justificar a inação com velhas feridas. Todos temos um motivo para nos sentirmos mal, mas poucos escolhem usá-lo como combustível. Aquele que se liberta do papel de vítima não o faz porque a sua vida seja perfeita, mas porque decide deixar de contar o mesmo guião a si próprio. Basta. Olha-se ao espelho e pergunta: o que posso fazer hoje para melhorar, sem esperar que alguém venha salvar-me? Essa pergunta é o início da independência. A vida muda no momento em que alguém assume que ninguém deve nada.
Nem o governo, nem a família, nem os amigos. Ninguém, só tu. Essa ideia, embora pareça dura, liberta. Porque quando deixas de esperar, começas a agir. Quando deixas de pedir, começas a criar. A pessoa que abandona a mendicidade emocional começa a notar que o mundo responde de forma diferente. As pessoas respeitam-na, levam-na a sério, confiam nela. Já não é aquele que está sempre a precisar, agora é aquele que propõe. Já não é aquele que chora, agora é aquele que constrói. O mundo está cheio de oportunidades, mas todas exigem maturidade. Ninguém confere um cargo importante, uma empresa ou um investimento a alguém que vive a reclamar. As grandes portas abrem-se apenas para quem demonstra caráter, não compaixão. Quem quer sair da pobreza deve romper com essa narrativa de sofrimento perpétuo. Não há abundância possível enquanto alguém se vir como uma vítima da vida. A vítima sempre perde, mesmo quando ganha, porque precisa continuar a perder para sustentar a sua identidade. A mudança começa com um gesto simples: dar. Dar tempo, dar energia, dar valor. Não importa se tem pouco. O importante é começar a agir, não a partir da carência. Quando dás, quebrarás a programação do mendigo interior. Lembras-te de ti mesmo que não és um vazio que precisa de ser preenchido, mas uma fonte capaz de gerar. E essa mudança de foco transforma tudo. A mente expande-se, o ambiente responde, as oportunidades chegam. Porque o universo recompensa quem contribui, não quem se lamenta. Há um momento em que todos devemos decidir se queremos continuar a ser espectadores da nossa própria vida ou protagonistas. O espectador queixa-se, o protagonista age. O espectador procura quem o salve, o protagonista torna-se no seu próprio salvador. O espectador repete a história, o protagonista escreve uma nova. Essa decisão separa os que avançam dos que ficam à espera eternamente de uma ajuda que nunca chega. A mendicidade disfarçada de sofrimento é a armadilha mais doce da pobreza. Promete consolo, mas entrega paralisia. Promete companhia, mas oferece solidão. Promete compreensão, mas acaba por tirar respeito. Quem a alimenta perde o poder sobre o seu destino. Quem a rompe recupera a sua dignidade, e a dignidade, mais do que o dinheiro, é a verdadeira riqueza. Hábito 5. A conspiração crônica. Aprender mais de misticismo e menos de economia não serve para sair da pobreza. A economia é clara, mas mais pessoas preferem ouvir histórias do que ler sobre dados. A conspiração crônica é uma doença silenciosa que se disfarça de lucidez. Quem a sofre acredita saber mais do que os outros. Acha que vê o que o resto ignora. Acredita que despertou num mundo adormecido. Mas, na verdade, está preso numa bolha de suspeita, ruído e desinformação. O pensamento conspiratório dá sentido à sua frustração. Se não prospera, é porque os poderosos não deixam. Se não cresce, é porque o sistema oprime. Se não consegue nada, é porque tudo está combinado. E com essa desculpa perfeita, abandona a ação. A conspiração crônica não é amor à verdade, é medo do esforço. É o refúgio mental daqueles que não querem assumir responsabilidade pelo seu destino. Acreditam que tudo está manipulado, que nada pode ser mudado, que cada sucesso alheio é suspeito, que cada autoridade mente, que cada oportunidade é uma armadilha. Essa visão paralisa. Ninguém pode prosperar quando vive convencido de que o mundo inteiro conspira contra ele. O pensamento torna-se passivo, reativo, desconfiado. Em vez de aprender a jogar melhor, sentam-se a queixar-se de que o jogo está manipulado. O conspiracionista sente-se inteligente, mas no fundo sente-se impotente. O seu ego diz-lhe que é especial porque sabe a verdade, mas a sua realidade não muda. Fala, teoriza, desconfiado, mas não produz nada. A conversa com ele gira sempre em torno do mesmo.
quem controla o mundo, quem manipula a informação, quem engana as pessoas. E, entretanto, a sua própria vida desordena-se, a sua economia estagna, o seu ambiente cansa-se, a sua mente contamina-se. Não consegue construir porque vive à procura de culpados invisíveis. Não consegue focar-se nos seus objetivos porque está demasiado ocupado a procurar provas de que o sistema está contra ele. A conspiração crônica é um mecanismo de evasão. Em vez de olhar para os seus erros, olha para cima à procura de inimigos imaginários. Em vez de estudar finanças, lê teorias sobre sociedades secretas. Em vez de aprender a investir, perde horas em vídeos onde alguém lhe promete que tudo está manipulado. E quanto mais acredita que tudo está manipulado, menos faz. A conspiração torna-se uma religião sem Deus, um culto à impotência. O discurso parece sempre rebelde, mas o resultado é sempre o mesmo: paralisia. O pensamento conspiratório transforma a desconfiança em identidade. Desconfiar torna-se um símbolo de inteligência, mas desconfiar de tudo não te torna sábio, torna-te inútil. A dúvida constante impede de agir. Se acreditas que tudo está manipulado, não inicias projetos. Se acreditas que tudo está controlado, não estudas. Se acreditas que nada vale a pena, não te esforças para melhorar. O conspiratório vive preso num ciclo onde cada fracasso confirma a sua teoria. E assim, convence-se de que não vale a pena esforçar-se. O resultado é previsível: pobreza mental, emocional e econômica. Porque enquanto os outros usam o seu tempo para aprender, ele usa-o para desconfiar. Enquanto os outros aplicam estratégias, ele critica-as. Enquanto os outros arriscam, ele espera por provas. É um espectador da sua própria vida, observando desde a trincheira da suspeita como o mundo avança sem ele. E quando o mundo avança, interpreta isso como uma ameaça. Eles vão muito rápido, escondem algo. O conspiracionista não só empobrece a si mesmo, como também contamina o seu entorno. O seu discurso arrasta, semear medo, incerteza e desânimo. Fala com convicção, mas sem conhecimento. Fala com paixão, mas sem resultados. Transforma cada conversa num monólogo de frustração disfarçada de sabedoria. A sua energia cansa, o seu olhar apaga, a sua influência bloqueia, e quando consegue convencer os outros, condena-os ao seu mesmo destino, a imobilidade disfarçada de despertar. A conspiração crônica também é um refúgio emocional para os ressentidos. Permite culpar forças invisíveis em vez de olhar para os próprios fracassos. É mais fácil dizer: o sistema não me deixa prosperar, do que aceitar: não me eduquei o suficiente. Mais confortável dizer: tudo está controlado por uma elite, do que admitir: não aprendi a administrar o meu dinheiro. O conspiracionista sente-se moralmente superior, mas na verdade apenas se protege da dor da responsabilidade. O seu discurso dá-lhe um consolo. Não está a fracassar por sua culpa, mas por culpa deles. Mas esse consolo é uma prisão. O mais perigoso desta mentalidade é que ela disfarça-se de pensamento crítico. Falar com desconfiança dá a ilusão de profundidade. Mas o verdadeiro pensamento crítico não se baseia em suspeitar de tudo, mas em verificar, contrastar, estudar. O conspiracionista não estuda, seleciona informações que confirmem a sua versão. Não lê fontes diversas, procura uma só que lhe dê razão. Não analisa, repete. Vive numa caverna intelectual onde só ecoam as suas próprias crenças. E essa falta de contato com a realidade impede-o de evoluir. O dinheiro, os negócios, a educação, a prosperidade, todos eles baseiam-se em factos, não em rumores. Os mercados não se movem por profecias, mas por dados. A economia não se aprende em fóruns de conspiração, mas em livros, na prática, no estudo.
Mas o conspiracionista prefere o mistério ao método, a suspeita ao esforço, a história secreta à disciplina. Não procura entender o mundo, procura justificar a sua desconexão com ele. E essa desconexão condena-o à mediocridade. Quando uma pessoa se deixa arrastar pela conspiração crônica, a sua mente torna-se um terreno estéril. Todo o conhecimento que não encaixa na sua crença é rejeitado. Todo o especialista é visto como parte do engano. Todo o sucesso alheio é suspeito. E assim, pouco a pouco, o seu mundo reduz-se. Vive fechado na sua cabeça, interpretando cada notícia como um sinal de algo oculto, cada sucesso como uma fraude, cada autoridade como um inimigo. Perde contato com a realidade, e sem realidade não há progresso possível. A conspiração crônica empobrece porque elimina a noção de causa e efeito. O conspiracionista não vê relação entre esforço e resultado. Acredita que tudo está predeterminado, que nada depende dele. Essa ideia mata qualquer incentivo de superação. Ninguém melhora o que acha impossível de mudar. Ninguém luta pelo que considera manipulado. Por isso, enquanto os outros procuram soluções, ele procura culpados. Enquanto os outros constroem, ele destrói confiança. O conspiracionista vive exausto, sempre em alerta, sempre desconfiado. A sua mente não descansa porque há sempre algo a descobrir. Mas essa descoberta não o enriquece, consome-o, torna-se viciado no medo. O medo mantém-no acordado, faz com que se sinta vivo, faz com que se sinta informado. Mas o medo constante cansa a mente, adoenta o corpo e drena a energia necessária para criar. Ninguém pode prosperar num estado de suspeita contínua. A prosperidade necessita de confiança. E a confiança é impossível quando tudo te parece uma armadilha. Existem quem confundem a conspiração crônica com rebeldia, mas a verdadeira rebeldia manifesta-se através de ações, não de teorias. Ser rebelde é construir alternativas, não afundar-se em queixas, é criar novos sistemas, não passar a vida a denunciar os velhos. O conspiracionista acredita que está a lutar contra o sistema, mas na realidade o sistema nem sequer repara nele. A sua resistência é invisível, o seu impacto nulo. Torna-se aquilo que mais despreza, um espectador sem poder real. Sair da conspiração crônica não requer acreditar em tudo, mas aprender a pensar. Requer recuperar a capacidade de verificar, de analisar sem emoção, de aceitar que nem tudo o que soa impactante é verdade. Requer humildade para dizer não sei e disciplina para procurar evidências, porque só o conhecimento real dá poder, e o poder é o oposto da impotência que alimenta a mentalidade conspiracionista. O mundo está cheio de pessoas que prosperam não porque conheçam segredos, mas porque aplicam princípios simples: educação, trabalho, perseverança, colaboração. Nada disso soa espetacular. E por isso o conspiracionista despreza-o. Mas a verdade entediante é mais poderosa do que a mentira empolgante. A prosperidade nasce do hábito, não do mistério. A conspiração crônica é a nova superstição do século XXI. Onde antes as pessoas culpavam os deuses, agora culpam os governos, as corporações ou forças invisíveis. O padrão é o mesmo: medo, desconhecimento, paralisia. Enquanto o conspiracionista procura os culpados, outros aprendem a usar as regras do jogo para melhorar a sua vida. A diferença não está em quem conhece mais segredos, mas em quem faz mais com o que sabe. Aquele que vive suspeitando de tudo fica sozinho, porque ninguém pode conviver com quem vê traição em cada gesto. Ninguém quer associar-se com quem não confia. Os negócios, os laços, as oportunidades, tudo baseia-se na confiança. E o conspiracionista não consegue confiar em ninguém, nem mesmo em si próprio. O seu mundo torna-se uma prisão de desconfiança, onde tudo parece uma ameaça. E quando tudo parece uma ameaça,
A mente apaga-se. Não há criatividade no medo. Quem quer prosperar tem de largar a obsessão pelos segredos e abraçar a clareza. Não há sabedoria no mistério constante. A sabedoria está na compreensão. A riqueza não se consegue descobrindo o que ninguém sabe, mas aplicando o que todos sabem e quase ninguém faz. Estudar economia, compreender o dinheiro, entender a lógica dos mercados, aprender a servir melhor, a administrar, a vender, a multiplicar valor. Isso não tem glamour, mas tem resultados. A conspiração crônica é uma forma moderna de autoengano. Dá sabor à vida vazia, sentido ao fracasso, identidade ao confuso. Mas quando se olha de perto, só deixa vazio, pobreza e frustração. A verdadeira liberdade mental chega quando se deixa de procurar culpados e se começa a procurar soluções. Quando se deixa de suspeitar e se começa a construir. Quando se deixa de imaginar forças ocultas e se começa a ver as forças reais, as do conhecimento, a disciplina e a ação. Quem abandona a conspiração crônica recupera o seu poder. Deixa de ser um espectador temeroso para se tornar um jogador consciente. Já não lhe interessa quem manda no mundo. Interessa quem manda na sua vida. E nesse momento, a vida muda. Porque o verdadeiro segredo nunca esteve lá fora, sempre esteve na responsabilidade. Hábito 6. O desleixo no lar. O desleixo no lar é uma forma silenciosa de pobreza. Não se nota em um dia nem em uma semana, mas vai afundando lentamente a energia, a clareza e a capacidade de produzir. Uma casa suja, desorganizada e caótica não reflete apenas o estado mental de quem a habita, mas o aprofunda. A sujeira é matéria parada, é tempo estagnado. Cada objeto fora do lugar, cada prato sem lavar, cada canto cheio de poeira, fala de uma mente que deixou de governar seu espaço e que, sem perceber, se rendeu ao desordem. A pobreza, em muitos casos, começa no chão do lar, naquela peça que é deixada jogada porque não há tempo, naquela mesa cheia de coisas que algum dia serão organizadas, naquele cheiro que ninguém mais percebe porque se tornou parte do ambiente. A casa é uma extensão da mente. Quando está limpa, o pensamento flui. Quando está cheia de desordem, a confusão se instala. Não há pessoa que possa se sentir verdadeiramente próspera se vive cercada de caos. Pode-se ter dinheiro, mas se o lugar onde se descansa está em ruínas, a mente não consegue sustentar a sensação de abundância. A riqueza não é apenas números em uma conta, é atmosfera, é ordem, é serenidade. E a bagunça destrói tudo isso. Um lugar sujo não só afasta as visitas, afasta as oportunidades, as ideias, a inspiração. É como se a própria casa, carregada de poeira e abandono, se negasse a deixar entrar o novo. Existem pessoas que dizem aspirar a grandes coisas, mas não conseguem manter limpa a sala onde dormem. Querem disciplina nos negócios, mas não conseguem aplicá-la no básico. Não se trata de obsessão nem de luxo, trata-se de respeito. A ordem e a limpeza não são traços estéticos, são uma declaração silenciosa de dignidade. Quando você limpa seu espaço, está dizendo à vida que merece clareza, que não aceitará viver entre ruínas ou desculpas, que está disposto a cuidar do que tem para se preparar para receber mais. Ninguém que despreza seu ambiente está pronto para receber crescimento. As pessoas costumam pensar que a desordem é apenas uma questão de preguiça, mas é muito mais profundo. É a consequência de ter perdido a conexão emocional com o ambiente. Quem deixa sua casa se deteriorar, provavelmente também deixou de se ouvir. Deixou de sentir orgulho pelo seu próprio espaço e, portanto, deixou de projetar cuidado para a sua vida. A desorganização física alimenta a desordem mental.
Quanto mais coisas desnecessárias se acumulam, mais pensamentos inúteis, emoções estagnadas e decisões adiadas se acumulam. A mente e o lar são vasos comunicantes. Se um se contamina, o outro também se contamina. Uma casa limpa não é medida pelo brilho do piso, mas pela energia que se sente ao entrar. Existem casas modestas onde se respira paz e mansões que parecem tumbas douradas. A diferença está na consciência com que se habita. Aquele que limpa sua casa com amor, mesmo tendo pouco, vive com mais abundância do que quem a enche de luxo, mas não a respeita. A limpeza não é um ato servil, é um ritual de renovação. É a maneira mais simples e profunda de agradecer pelo que se tem. Cada vez que você limpa, arruma, organiza ou descarta o que não serve mais, está dizendo à vida: estou pronto para o novo. A desordem, por outro lado, é resistência, é apego ao antigo, é medo da mudança. Há quem guarde objetos quebrados por anos com a desculpa de que um dia eles vão consertar. Mas o que permanece quebrado por muito tempo sem reparo, deixa de ser objeto e se torna símbolo, um reflexo do próprio descuido interior. Tudo o que você não limpa por fora, acaba sujando por dentro. Essa xícara que não é lavada, essa cadeira quebrada que não é consertada, esse canto cheio de poeira que você evita olhar, são lembretes silenciosos de tarefas pendentes com você mesmo. A sujeira também tem um efeito psicológico sutil, mas poderoso, normaliza o deterioro. Quando uma pessoa se acostuma à desordem, ela não a percebe mais, vive entre pilhas de coisas e sente que tudo está mais ou menos bem. Mas a mente não se engana. Ela se acostuma ao medíocre, e quem se acostuma ao medíocre ao seu redor acaba aceitando-o também na sua economia, nos seus relacionamentos, em toda a sua vida. A negligência é o treino diário para aceitar menos do que você merece. Há pobreza que se herda e pobreza que se aprende. A do descuido se aprende. Ela é transmitida de geração em geração quando os filhos crescem vendo que a desordem é normal, que a casa está sempre igual, que ninguém cuida do que tem. Crescem com a ideia de que a ordem é algo desnecessário ou para os ricos, mas a ordem não custa dinheiro, custa vontade. Manter um espaço limpo é um ato de educação emocional, não de status. Ensinar uma criança a cuidar do seu quarto é ensiná-la a cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu futuro. As pessoas que vivem em lugares limpos e organizados não o fazem porque tenham mais tempo, mas porque têm mais respeito. Respeito por si mesmas e pelo ambiente que as sustenta. Um espaço limpo é um espaço onde se pode pensar melhor, trabalhar melhor, descansar melhor. Tudo floresce na limpeza. As ideias, os projetos, a saúde. O corpo sente, o humor muda. A limpeza tem algo de sagrado porque implica a atenção. E a atenção é a origem de toda transformação. Há quem diga que não tem tempo para limpar, mas tem tempo para reclamar, perder horas nas redes, lamentar-se da sorte. O tempo existe, o que falta é a consciência do seu valor. Quando alguém limpa seu ambiente, está treinando sua mente para criar estrutura, para agir em vez de lamentar-se. Não há crescimento verdadeiro no meio do caos. Cada coisa fora do lugar rouba energia, distrai a mente, alimenta a sensação de peso. Por outro lado, quando tudo está no seu lugar, a vida fica mais leve. Até mesmo no aspecto econômico, a bagunça tem um custo. As coisas se deterioram mais rápido, os espaços se desgastam, os objetos se perdem. Gasta-se mais para consertar o que poderia ter sido cuidado. Compra-se de novo o que se esqueceu que já tinha. A desordem é um dreno silencioso do dinheiro. A limpeza, por outro lado, é economia. Cada vez que cuida de algo, está prolongando sua vida útil. Cada vez que organiza, descobre que precisa de menos. E quanto menos precisa, mais livre você é. Um lar limpo também é um escudo contra o desespero.
Não há sensação maior de impotência do que viver em um lugar que parece vencido. Mas quando se começa a limpar, mesmo que seja um canto, algo muda. Uma faísca de poder se acende. Sente-se que o caos pode ser domesticado, que a vida pode ser ordenada a partir do pequeno. Ninguém pode mudar o mundo, mas pode mudar seu quarto. E às vezes, isso é suficiente para recuperar o senso de controle. Não se trata de viver em uma revista, nem de limpar por medo do julgamento alheio. Trata-se de recuperar o respeito pelo próprio espaço. Um lar é uma extensão da alma, e mantê-lo em ordem é uma forma de dizer: aqui habito com dignidade. Quando você limpa, não apenas elimina poeira, elimina passado. Você se desprende do que não precisa mais, do que ocupa espaço sem propósito. Deixa entrar a clareza, deixa entrar o ar, deixa entrar novas possibilidades. A bagunça, por outro lado, fecha as portas. A poeira e a desordem não são apenas matéria, são memória. Cada coisa sem uso lembra algo que não foi resolvido. Cada canto abandonado repete uma história de negligência. Por isso, quando se faz uma limpeza profunda, não apenas muda a aparência do lugar, a mente se alivia. É comum que, após uma limpeza profunda, cheguem novas ideias, ligações inesperadas, projetos que avançam. Não é mágica, é energia liberada. A pobreza se alimenta de hábitos invisíveis. Um deles é este, a resignação diante da desordem. Essa voz que diz, amanhã eu arrumo, não é tão importante, ninguém vem me visitar. Essa é a voz da derrota. Cada vez que se obedece, o ambiente se afunda um pouco mais e a mente se apaga um pouco mais. Mas toda vez que se vence, mesmo que seja lavando a louça ou varrendo o chão, uma pequena vitória sobre a inércia é recuperada. E essas pequenas vitórias são as que transformam a vida. As pessoas bem-sucedidas, as verdadeiramente prósperas, entendem isso de forma instintiva. O ambiente molda a mente. Por isso cuidam do seu espaço. Não por vaidade, mas por estratégia. Porque sabem que não se pode pensar grande cercado de lixo. Não se pode projetar clareza a partir do caos. Não se pode aspirar ao sucesso de um ambiente que grita descuido. A limpeza não garante riqueza, mas a desorganização garante estagnação. A desordem não só se vê como se sente, entra no corpo como uma espécie de peso, como um cansaço que não tem explicação. Há pessoas que vivem exaustas e não sabem por quê. Acreditam que é estresse, mas muitas vezes é saturação visual, energética, sensorial. A casa as sufoca porque está cheia de coisas sem vida, sem ordem, sem propósito. E, no entanto, quando limpam, algo dentro delas desperta. A respiração muda, o ânimo melhora, a mente se clareia. É como se o corpo lembrasse que pode se mover livremente. A desordem também é uma mensagem para o futuro. Diz, não espero nada novo, é a linguagem do estagnamento. Por outro lado, quando se limpa e se organiza, disse ao futuro, estou preparado. E a vida responde na mesma frequência. O que se cuida se multiplica, o que se descuida se perde, assim de simples. Por isso, quem vive na pobreza e deseja sair dela, deve começar pelo mais básico, seu espaço. Não é preciso esperar ter dinheiro para limpar. É preciso limpar para começar a ter dinheiro. A ordem é o primeiro passo do progresso. Não se pode construir nada sólido sobre um terreno cheio de desperdícios. A prosperidade necessita de estrutura, e a estrutura começa com um gesto tão simples quanto arrumar a cama, varrer o chão ou lavar a louça. Não é um gesto pequeno. É uma afirmação de poder. Cada ato de limpeza é uma declaração silenciosa de que não se renderá diante da sujeira do mundo, nem diante da própria, que, embora o exterior seja caótico, o interior não será, que a mente e o espaço estão alinhados em direção à clareza,
que o lar não será uma prisão, mas um refúgio. A desordem no lar é uma forma de renúncia. A limpeza, por outro lado, é uma forma de esperança. E quem limpa com consciência não apenas transforma sua casa, transforma seu destino. Hábito 7. A ausência de amor próprio. A ausência de amor próprio é a pobreza mais silenciosa e devastadora. Não se nota nos primeiros anos, porque quem não se ama pode imitar a segurança, pode disfarçar a confiança, pode sorrir enquanto desmorona por dentro. Mais tarde ou mais cedo, tudo o que é construído sem amor por si mesmo desmorona. Não há sucesso que resista ao desprezo interior. Não há riqueza capaz de preencher o vazio de quem não se valoriza. O amor próprio não é vaidade nem egoísmo, é raiz. Sem ele, tudo murcha. Com ele, mesmo na adversidade, algo floresce. A falta de amor próprio se manifesta nos hábitos mais cotidianos, na maneira como uma pessoa fala consigo mesma, se veste, se alimenta, se trata. Quem não se respeita, se maltrata sem perceber. Permite que os outros a pisoteiem, aceita o que não merece, fica em silêncio diante da injustiça e se justifica dizendo que não quer problemas. Mas o que realmente não quer é enfrentar sua própria dor. Porque amar-se envolve estabelecer limites, e estabelecer limites dói. Implica dizer não, afastar-se, renunciar à aprovação. Implica olhar-se sem desculpas e decidir que você é suficiente, mesmo quando ninguém diz isso. A ausência de amor próprio se disfarça de sacrifício. Há pessoas que acreditam que dar tudo pelos outros é nobreza, mas muitas vezes é esquecimento. Esquecimento de si mesmas, de suas necessidades, de seu valor. Acreditam que sua bondade as salvará, mas o único que conseguem é se esvaziar. Dar sem amor próprio é presentear o que não se possui. É oferecer o coração na esperança de que alguém o preencha. Mas ninguém pode preencher o que se deixou vazio. A voz da falta de amor próprio é cruel e persistente. Sussurra nos momentos de silêncio. Diz coisas como: você não é suficiente, não merece. Todos são melhores que você. Às vezes, soa como autocrítica, outras como falsa humildade. Mas sua raiz é sempre a mesma, medo de se reconhecer valioso. Quem não se ama teme destacar-se, teme brilhar, teme reivindicar o que lhe pertence, e assim, passo a passo, vai renunciando ao seu próprio poder. O amor próprio não se constrói de um dia para o outro. É um processo de reeducação emocional. É aprender a falar consigo mesmo com respeito, a cuidar-se como se cuidaria de alguém amado. É deixar de usar palavras destrutivas ao se referir a si mesmo. A mente acredita no que ouve com frequência. Se todos os dias alguém te repete que você não vale nada, você acabará acreditando nisso. Mas quando essa voz vem de dentro, a ferida se torna profunda. Por isso, é tão importante cuidar da linguagem interna. As palavras com as quais você se define são profecias. Não há verdadeira abundância sem amor próprio, porque quem não se ama sabota suas oportunidades. Quando a vida oferece algo bom, ele rejeita. Quando alguém o valoriza, desconfia. Quando surge uma possibilidade de crescer, ele se esconde. E tudo porque, no fundo, não se sente digno. Essa é a armadilha mais perigosa. Viver convencido de que o que é bom está destinado a outros. Mas a vida não oferece recompensas pelo merecimento alheio. Ela oferece pela abertura. E quem não se ama está fechado. O amor próprio também não é uma ideia romântica. Não é olhar no espelho e repetir frases bonitas enquanto a vida continua em ruínas. É ação, é ordem, é disciplina, é levantar-se mesmo sem vontade, é cuidar de si mesmo mesmo sem ninguém aplaudir, é ter a coragem de mudar o que dói,
Não se trata de dizer me amo enquanto se cometem os mesmos erros, mas de demonstrar amor com ações, descansar quando o corpo pede, estudar quando a mente necessita, limpar o espaço que se habita, cercar-se de pessoas que constroem em vez de destruir. Existem pessoas que confundem amor próprio com orgulho. Acreditam que se amar é se achar superior. Mas o amor próprio autêntico não compete com ninguém, não precisa de comparação. É um estado de equilíbrio. Quem realmente se ama não busca humilhar nem ser humilhado. Vive com serenidade porque fez as pazes consigo mesmo. Sabe que seu valor não depende do reconhecimento nem do aplauso. Pode perder, pode errar, pode cair, mas não se abandona. O amor próprio não elimina a dor, torna-a suportável. A ausência de amor próprio também se reflete na forma como alguém escolhe seus relacionamentos. Quem não se ama costuma buscar pessoas que confirmem isso, que o tratem como ele se trata. Por isso, acaba em vínculos onde é ignorado, manipulado ou usado. Não porque o mereça, mas porque sua mente inconsciente diz: isto é o que conheço, isto é o que acredito valer. E enquanto esse padrão interno não for rompido, o mundo continuará refletindo a mesma imagem. Não se trata de sorte ou destino, mas de vibração. O mundo responde ao tratamento que damos a nós mesmos. Amar a si mesmo não significa fechar-se para o mundo. Significa abrir-se com critério. Significa entender que a bondade não implica permitir tudo. Que ajudar não é deixar que destruam você. Que ser empático não significa ser escravo emocional. O amor próprio cria fronteira, e nessa fronteira floresce a paz. Quem se ama já não mendiga a atenção, a compartilha, já não suplica carinho, inspira-o, já não busca ser aprovado, torna-se coerente. E a coerência é a linguagem mais elevada do amor. Aquele que carece de amor próprio vive exausto. Não porque faça muito, mas porque carrega diariamente o peso de não se querer. Cada decisão se torna uma luta, cada erro se transforma em vergonha. Vive com culpa pelo que não consegue, pelo que não tem, pelo que não é. Essa culpa não motiva, paralisa. É uma corrente invisível que o mantém repetindo os mesmos ciclos de fracasso e autodesprezo. Por isso, para sair da pobreza mental, emocional ou econômica, é preciso começar soltando essa culpa e reconhecer que o valor próprio não se negocia. O amor próprio também se demonstra no silêncio, em saber quando calar para não se desgastar, quando se afastar sem explicações, quando não responder à provocação. É a capacidade de não entrar em todas as batalhas, porque já não há necessidade de demonstrar nada. Quem se ama não busca ganhar discussões, busca preservar sua paz. E essa paz, que nasce do respeito por si mesmo, vale mais do que qualquer vitória superficial. No amar-se tem um custo altíssimo. A vida inteira se torna uma busca desesperada por validação. É preciso que alguém diga: você fez bem, que alguém aprove, que alguém confirme o valor que não conseguimos ver. Mas essa necessidade constante de ser reconhecido transforma a pessoa em dependente emocional. Não há liberdade na carência. Só quando nos reconhecemos suficientes, o mundo deixa de ser um tribunal. Só então podemos viver sem pedir permissão. O amor próprio também é um ato de memória. É lembrar que sobrevivemos a tudo que achávamos que não poderíamos. Que cada cicatriz conta uma história de resistência. Que a dignidade não se perde pelos erros, mas pela renúncia. Amar-se é ter compaixão pelo que fomos, respeito pelo que somos e esperança pelo que seremos. É não negar o passado, mas entendê-lo como parte do processo que nos trouxe até aqui. Quem se ama, cuida. Cuida seu corpo, sua palavra, seu entorno, seu tempo. Sabe que cada coisa que possui é uma extensão de si mesmo.
Não busca preencher vazios com compras nem com elogios, porque entendeu que o vazio não se preenche com mais coisas, mas com mais presença. E essa presença só chega quando alguém se trata com amor. O amor próprio é, no final, a forma mais prática de inteligência. Economiza anos de sofrimento desnecessário. Viver sem amor próprio é viver como hóspede na própria vida. É habitar um corpo sem pertencimento, um destino sem identidade. É olhar no espelho e não se reconhecer. Por isso, quando alguém começa a recuperar seu amor próprio, tudo muda. Começa pelo pequeno. Deixar de se insultar mentalmente, deixar de se comparar, deixar de aceitar o que dói. Depois vem o resto, as decisões mais firmes, os vínculos mais saudáveis, as metas mais claras. É como se a vida começasse a se reorganizar de dentro para fora. O amor próprio não se ensina com palavras, contagia-se com o exemplo. Quem se respeita, inspira respeito. Quem se valoriza, eleva o nível do seu entorno. Sua presença ordena, sua energia transmite segurança. Porque o amor próprio não grita, não exige, não implora. Simplesmente se percebe. Está na postura, no olhar, no silêncio que não teme. Quando uma pessoa se ama, ela não busca ser alguém mais. Não quer impressionar, quer ser autêntica. Não persegue aprovação, persegue propósito. Sua riqueza torna-se interna e sua paz estável. Não precisa provar que vale, porque sente. E essa certeza, que não depende do exterior, é a base de toda prosperidade duradoura. A ausência de amor próprio é a semente da pobreza, porque quem não se valoriza, não investe em si mesmo, não protege sua energia, não desenvolve seu talento, não se disciplina, não se cuida, vive ao serviço de todos menos de seu próprio destino. O amor próprio, por outro lado, é a raiz da abundância, porque quem se ama se respeita, quem se respeita se cuida, quem se cuida progride, e quem progride inspira. Por isso, antes de buscar estratégias, fórmulas ou conselhos externos, é preciso olhar-se de frente e perguntar-se com honestidade: estou me tratando como alguém que merece uma vida plena? Se a resposta for não, aí está o ponto de partida. O resto, o dinheiro, as oportunidades, as conquistas, chega como consequência. A prosperidade não começa na conta bancária, mas na consciência. E essa consciência só desperta quando alguém se trata com o amor que sempre buscou lá fora. Amar a si mesmo é o ato mais revolucionário em um mundo que ensina a fingir segurança enquanto vende insegurança. É o ponto onde tudo muda. Os hábitos, os relacionamentos, os resultados. Porque quando alguém se ama, deixa de agir pelo medo e começa a agir com plenitude. O amor próprio não se grita, se vive. E quem vive nunca mais volta a ser pobre. A pobreza nem sempre é medida em dinheiro, mas em hábitos. Quem vence a inveja, abandona a aparência, limpa sua linguagem, deixa de mendigar atenção, deixa de acreditar em conspirações, arruma sua casa e aprende a se amar, rompe com os ciclos invisíveis que o prendiam. Não se trata de sorte nem de herança, mas de consciência. Cada mudança interior gera uma nova realidade externa. A verdadeira riqueza não começa no banco, começa na mente. E quando a mente se organiza, a vida responde com oportunidades, clareza e propósito. Quebrar os 7 hábitos é começar finalmente a viver livre. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com um familiar que você também deseja ver progredir. Lembre-se de deixar um comentário para que o YouTube recomende este conteúdo a mais pessoas. Nos vemos na próxima oportunidade.